noite. Começa hoje em Chicago, nos Estados Unidos, a Convenção Nacional Democrata, que vai confirmar a candidatura presidencial de Kamala Harris. Malu Bacarin. Durante a Convenção Nacional Democrata, a vice-presidente americana Kamala Harris aceita formalmente a indicação como candidata do partido para as eleições presidenciais de novembro. O evento começa semanas depois do presidente americano Joe Biden desistir de concorrer à reeleição. O democrata se comprometeu a fazer de tudo para ajudar na campanha de Harris contra o republicano Donald Trump. O professor da Temple University, Lucas de Souza Martins, explica o papel de Biden durante a convenção. O presidente Biden agora, por mais que ele seja o presidente dos Estados Unidos, ele não faz parte mais da chapa eleitoral, ele fica como coadjuvante sim, mas ele continua com uma função bastante importante, principalmente em alguns estados pêndulo, como é o caso do estado da Pensilvânia. Ele é nascido, foi criado no estado da Pensilvânia, por mais que ele tenha sido representante no Senado do estado de Delaware, ele é alguém bastante ligado à Pensilvânia. Não é à toa que ele já estruturou, junto com o governador da Pensilvânia, uma série de eventos da campanha da Kamala Harris, porque sabe que a participação dele, especificamente nesse estado, é fundamental. Então, ele deve aparecer bastante em eventos de campanha, em estados pêndulo, em especial a Pensilvânia, porque tem um apelo muito pessoal a figura dele. Biden fará o discurso na abertura na noite desta segunda-feira. O democrata antes encerraria a convenção e agora passa o bastão para Kamala Harris. Os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton também devem falar no evento. Outro destaque será Tim Walz, companheiro de chapa de Kamala. Lucas de Souza Martins afirma que a convenção coloca o Partido Democrata no centro das atenções da imprensa. Este é o momento que os democratas estão esperando para poder não só lançar de fato, a todo o país a candidatura da Kamala Harris e também colocar o vice, o Tim Walz, como alguém que vai ter pela primeira vez a oportunidade de falar aos americanos em cadeia nacional de televisão. Por isso que é bastante importante esse momento para os democratas. Dias antes do início da convenção, Kamala divulgou um plano econômico focado no poder de compra. A vice-presidente propõe a construção de 3 milhões de novas casas para resolver a escassez habitacional, além de leis para desencorajar a especulação imobiliária. A candidata promete ajudar as famílias com créditos fiscais para quem tem recém-nascidos, com valores de até $6 mil. Harris também propõe controlar as empresas que inflacionam os preços além do necessário, principalmente no setor de alimentos. Como presidente, estarei focada em criar oportunidades para a classe média, que provam sua segurança econômica, estabilidade e dignidade. Juntos, construiremos o que chamo de economia de oportunidade. A Convenção Nacional Democrata termina na quinta-feira, 22 de agosto. Começa hoje, termina quinta-feira. E para saber mais sobre as expectativas para essa convenção democrata, nós recebemos agora o pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas, Leonardo Paz. Professor, bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Bom, as convenções nos Estados Unidos, elas costumam ter uma cobertura muito grande, midiática. E por causa disso, é grande a possibilidade de impacto significativo nas pesquisas de intenções de voto. Só que nas eleições deste ano, a gente está observando fatos muito atípicos, né, professor? Dias antes da convenção republicana na Pensilvânia, Donald Trump sofre um atentado. Pouco tempo depois, Joe Biden desiste da candidatura à Casa Branca e passa o bastão para Kamala Harris. Dá para estimar mais ou menos como deve ser essa convenção e qual o impacto que ela deve ter nas eleições desse ano ou não? Bom, vamos lá. Tem uma coisa que os americanos chamam, que é o post-convention bump, né? Quer dizer, que é após a convenção, geralmente o candidato tem uma elevação rápida, né, da sua popularidade, que tende a depois assentar um pouquinho, porque a convenção, como a gente está vendo, é um mega evento, cadeia nacional, tanto é que eles não são feitos simultaneamente entre republicanos e democratas. Então tem muita atenção, muita mídia, e isso faz com que a exposição ele eleve de maneira geral a capacidade dos candidatos se demonstrarem. O republicano deu um pouco de azar, o Trump, na realidade, ainda que ele tenha sofrido atentado, aumentado a popularidade dele, ele tenha na mesma sequência indicado vice-presidente e tido a convenção dele na sequência, ele esperava realmente ter uma elevação muito rápida e forte da sua popularidade.
ocorre que no domingo, 3 dias depois, 2 dias depois da convenção, final da convenção republicana, o Biden vai e decide desistir da corrida, deixa para Kamala Harris, e isso rouba a atenção de todas as cadeias nacionais do Trump. Então ele perdeu um pouco esse momento que todo mundo esperava que ele fosse crescer mais, porque todo mundo agora queria saber da Kamala Harris, se ela seria presidente de fato, quem seria o escolhido, se é ela, qual é a plataforma dela, e rapidamente já quem é o vice dela. Então eles conseguiram tirar um pouco o ar, né, tirar um pouco a força dessa elevação. E agora todo esse momento está na candidatura democrata. Espera-se naturalmente que ela já está numa trajetória de subida, que ela continue a trajetória de subida de forma acelerada nesse momento pós-convenção, mas a gente imagina, que, como sempre acontece, que vai haver uma certa acomodação daqui para frente. Professor, bom dia. A campanha de Kamala Harris provocou alguma euforia, né? Não só entre os democratas. A forma como ela foi anunciada, agora, a partir de hoje, a convenção, o senhor disse, por ser um grande evento, há uma expectativa de uma elevação na avaliação positiva da candidata. Eu quero saber do senhor o seguinte: quais são as fragilidades da campanha da Kamala Harris? Porque ela não vai continuar surfando em águas calmas assim até novembro, não é? Onde estão as fragilidades da campanha da Kamala Harris, que certamente serão atacadas pelo adversário Donald Trump? Porque as dele a gente conhece bem. E as dela? A Kamala Harris, ela tem uma vantagem, que ela tem pouco flanco, tem pouco telhado de vidro, porque ela realmente participa um pouco da política nacional, de certa maneira, né? Ela vinha como senadora e não teve nenhuma grande polêmica envolvida com ela, depois dela sair da Califórnia como procuradora. Como vice-presidente, ela sim conseguiu acumular umas duas questões que pegaram muito mal para ela. Uma foi que logo no início, quando o presidente Biden toma posse, ele já destaca a Kamala Harris para poder resolver a questão da fronteira, lidar com o alto fluxo de imigrantes que estavam indo. Isso não funciona muito bem. Eles têm problemas de tentar desarticular algumas leis mais duras que o Trump fez, e isso acaba pegando mal com os democratas, e ao mesmo tempo o fluxo aumenta de imigrantes, isso pega mal com os republicanos. Então, a situação da migração, ela aparentemente foi o pior momento dela na eleição. Ela também se saiu mal em algumas entrevistas, virou meme em algumas entrevistas, então ela também reduziu um pouco as entrevistas em que ela falava diretamente com as pessoas e não aquelas entrevistas já mais ou menos com scripts. E desde então, ela foi um pouco escondida, né, no governo, ela não tinha muita visibilidade. Então ela aparecia pouco no final das contas. Então você fica uma imagem má em relação à imigração, mas você também não tem muito mais onde atacar. Eu diria que ela tem duas grandes fragilidades para atacar a sua resposta diretamente. Uma é a questão da migração, que supostamente é a tarefa que ela ganhou, e na visão do republicano ela não performou bem, e a outra é a economia. E tradicionalmente a população americana tem a impressão de que os republicanos lidam melhor com a economia do que os democratas, em que pese os bons números do governo Biden. Ainda assim, nas pesquisas, você vê que o Trump tem mais de 10% de vantagem no quesito, na pergunta, quem vai ser o melhor presidente para a economia para o próximo ano. Entretanto, ela resgatou uma estatística importante, que é quem se preocupa mais com as pessoas, que foi uma estatística muito importante para o Obama ganhar do Mitt Romney na hora de uma eleição dele. E a Kamala Harris está liderando hoje nessa estatística, então isso pode ser uma coisa interessante para o lado dela. Amanda Klein. Professor, bom dia. Prazer falar com o senhor. Professor, esse ponto que o senhor tocou é importante porque talvez justamente para não responder as perguntas incômodas sobre inflação e imigração, a Kamala Harris tem evitado até agora entrevistas, mas depois dessa convenção democrata, ela participará no dia 10 de setembro de um debate com Donald Trump na ABC, né, na rede de televisão ABC, e provavelmente ela terá que dar uma entrevista para uma grande emissora de TV americana e colocar aí talvez as suas propostas, né? Ela revelou algumas propostas na economia na semana passada, mas não tem se debruçado muito sobre o que eles chamam de policies, né? As políticas públicas que ela propõe em parte da sua plataforma eleitoral. Como é que o senhor vê esse ponto, assim, da Kamala um pouco escondida nesse sentido, né? Só participando desses grandes comícios, mas sem responder perguntas, e as pesquisas eleitorais mais recentes que têm mostrado uma pequena vantagem para a Kamala, em torno de 4 pontos percentuais, mas ainda assim é uma margem muito estreita, né, professor?
Bom dia, Amanda. Eu acho que é o seguinte, eu compreendo, e eu talvez fizesse parte da campanha da Kamala Harris, eu teria feito a mesma coisa. Ela entrou na disputa eleitoral num contexto em que ela nem sabia se de fato ela ia entrar. A gente não sabia se a qualquer momento o Biden conseguiria esvaziar um pouco a narrativa de que ele está muito idoso, com senilidade, para ser um candidato para mais 4 anos, e talvez ela fosse ficar de novo como vice. Então, eu imagino que a equipe deve ter dificuldade de conseguir montar efetivamente um conjunto de políticas, para além das políticas de continuidade do atual governo, que ela já falou que vai continuar boa parte delas, as suas políticas próprias. Quer dizer, qual que é a política que tem a impressão digital da Kamala Harris? Né? Qual é aquele carro-chefe que vai engajar a população, como ela está atacando agora? Atacar custo de vida e atacar a déficit habitacional. Super importante. Isso pesa no dia a dia do americano. Então, eu compreendo um pouco essa coisa de tentar atiçar um pouco mais, energizar um pouco mais a população, o seu eleitorado, para começar a apresentar as suas políticas. Inclusive, agora com o seu vice-presidente, porque sempre nos Estados Unidos, um vice-presidente ele também pauta um pouco os caminhos, enfim, as ênfases dos policies, né, como você falou, das políticas públicas que o governo vai querer ter como grande bandeira. Então, eu acho isso relevante. Talvez eu teria esperado também um pouco, acho que nesse caso não foi muito esconder, foi meio se organizar e preparar. Agora, é verdade que ela, no passado, não foi muito bem em algumas entrevistas tete-a-tete, né, diretamente com o repórter, ela acabou se enrolando um pouco na hora do improviso, e tanto o debate quanto as entrevistas serão uma prova de fogo para ela, e vão tentar meio que, acho que, fazer com que ela ou deslanche ou dê uma estagnada. Bom dia, professor. Assim, diante dessa situação da Kamala Harris, com essa dificuldade, apesar de ter exercido um cargo importantíssimo, com muita visibilidade por quase 4 anos já, e essa falta, muitas vezes, de conhecimento da própria estrutura do governo e propostas, enfim, caminhos para os Estados Unidos que ela vem demonstrando, o senhor acredita que num debate pode ser uma estratégia do candidato Donald Trump forçar a participação também de Robert Kennedy Jr., tendo em vista que Trump também é ele está sempre buscando ali um corte para a rede social, ele não se aprofunda muito em políticas, ele sempre tem uma frase de efeito, e o Robert Kennedy Jr. traz um conhecimento bastante mais profundo de assuntos diversos. O senhor acha que pode haver uma dobradinha, digamos assim, entre Trump e Robert Kennedy Jr.? Eu não sei diria se seria uma dobradinha, no sentido de eles articularem entre si, né? Eu acho que ele não chegaria nesse ponto. Mas, sem dúvida, o Robert Kennedy Jr. hoje ele tem atuado um pouco quase mais como um troll do que como, de fato, um candidato, né? Quer dizer, boa parte das entrevistas que ele se coloca, ele acaba, enfim, em vez de lidar com políticas concretas, com questão de inflação, enfim, a política que você espera de ver no debate, ele discute mais coisas que são recortes de políticas que são mais polêmicas, que muitas delas se argumenta que são conspiração, vai falar de um tipo de vacina, de autismo, umas coisas que, enfim, às vezes não tem cabimento. Então, e o Trump tem esse perfil de conturbação de debates, né? Então, assim, eu acho que faz sentido para o Trump querer conturbar um debate em que ele se sinta fragilizado e não deixa a outra pessoa conseguir se articular. Eu imagino tenho certeza que a equipe da Kamala Harris tem essa clareza também nesse processo, e aí ela vai se preparar para isso. Ela vai ceder ou não a participação do Kennedy Jr., eu não sei, e se ceder, eu imagino que ela vai se preparar para isso. Eu acho, a minha impressão, em que pese que ela tenha performado mal no início do mandato dela como vice-presidente em algumas entrevistas e virado meme em um outro recorte, ela é uma pessoa muito articulada, ela foi promotora, então, assim, ela sabe lidar num debate, né? Então, eu imagino que ela tem plena capacidade de fazer isso. Agora, sempre, a gente tem esse elemento hoje presente nas eleições, não só nos Estados Unidos, mas, enfim, no Brasil, em vários lugares, a figura do troll, aquele indivíduo que vai ali para conturbar o debate, enfim, acabar atacando em vez de fazer proposta para tentar desestabilizar um determinado candidato. É uma coisa que a gente tem que aprender a lidar com isso ou tentar evitar isso. Conversamos com o pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas, Leonardo Paz. Professor, muito obrigada pela participação nesta manhã. Uma ótima semana, bom dia. Bom dia, boa semana a todos.